Vocês organizam aí a liturgia, o roteiro como vocês queiram. Por mim, eu me adapto aí a vocês, tá? Aqui quem sabe faz ao vivo. Tá pensando o quê? Salve, gente! Como é que vocês estão? Eu sou o Adriano João e hoje, aqui do Nosso Jeito Podcast, nós temos convidados. A gente está começando aqui a trazer pessoas especialistas em assuntos que vai trazer resultado, trazer muito mais informação e a gente vai trazer outras ideias assim de outras pessoas para vocês. E estamos aqui com um grande amigo meu, foi meu professor também, Ivaldir Júnior. Se apresenta, professor, para a gente. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Ivaldir Júnior. Sou professor, de universidade pública daqui de Pernambuco. Tenho aí aproximadamente 13 anos de ensino superior, mas também tenho 20 anos aí, 20 a 22 anos no mercado de trabalho. Eu me sinto lisonjeado de estar aqui com vocês para debater temas assim fabulosos, importantes. E vamos lá, vamos para frente. Maravilha, é isso aí. E como sempre também a minha sócia, minha amiga, Elida Mileide. Oi, eu sou a Elida e é um prazer estar aqui com vocês. E, gente, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para negócios, para empresas, que é a comunicação interna, tá? Então a gente vai trocar um pouco de ideia aqui com o Ivaldir, que ele presta consultoria desse tipo também para empresas da área de tecnologia, mas os assuntos que é abordado aqui servem para qualquer tipo de empresa, tanto tecnologia como para qualquer outro segmento aí do mercado que vocês podem atuar, beleza? Então é essa comunicação interna e lembrando sempre, como que o vídeo também pode fazer parte dessa comunicação interna, usando ele como ferramenta. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso agora. Elida, você pode trazer um dos pontos aí pra gente começar essa conversa sobre essa questão da comunicação interna aí, se tem alguns ruídos, tem algumas dificuldades, como que a gente pode começar esse assunto? Tá certo. Uma das minhas dúvidas que eu queria conversar com o Ivaldir, porque assim, eu trabalho, na área administrativa e financeira e já trabalhei acho que uns 10 anos nessa área. Uma das minhas funções é criar processos. E o que eu vejo é que esses processos, às vezes falham, na maioria das vezes falham, por falta de uma comunicação clara. E eu gostaria de perguntar para você, Ivaldir, esses projetos novos que as empresas implementam, processos, por causa de ruídos na informação, ou por informações desencontradas, ou porque as informações não estão claras, por causa dessa comunicação interna que não está consolidada, esses projetos e processos podem realmente falhar por esse motivo? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Eu costumo dizer que a comunicação é uma dimensão, uma área de conhecimento espetacular. Por quê? Porque ela está presente em tudo que é área, não importa se é financeiro, se é numa construção civil, se é na área de tecnologia, ela está sempre presente. Mas antes disso, a gente precisa entender que nós somos seres pensantes, nós somos seres intelectuais, inteligentes, muito diferente dos seres irracionais. Logo, a comunicação, ela faz parte do nosso DNA. A comunicação, ela é um ato social. Se voltarmos num tempo, vamos perceber que os nossos descendentes primatas, eles tinham uma única forma de se comunicar, que era a comunicação verbal. E sem muitos artefatos ou ferramental para registrar a comunicação, acabava que a comunicação ficava um pouco pobre. Por que ficava pobre? Porque faltava registro. E quando você falta registro, você não consegue repassar a mesma comunicação da mesma forma numa escala maior, ou seja, para várias pessoas. Daí surgiram o quê? Os símbolos ou os signos. Pinturas em paredes, aqueles desenhos arqueológicos, rupestre, etc e tal. Então, dali começou, de fato, a evolução. Quando a gente translada, todo esse início comunicacional para o mundo contemporâneo, o mundo pós-moderno, que é o que nós estamos vivenciando hoje, nós começamos a perceber que é necessário o quê? É necessário investir no relacionamento com o público interno e externo. Mas quando a gente fala de um público interno, a gente precisa desenvolver
equipe, desenvolver confiança, gerar visibilidade tanto para a comunicação interna com os nossos colaboradores, intra-organizacional, ou seja, dentro das caixinhas, ali departamento A, B e C, mas também com os nossos fornecedores e parceiros. E a comunicação interna acaba sendo o quê? Uma peça fundamental, é uma variável, algo primordial para o sucesso. Então, ela tem que não ser mais negligenciada, porque muitas empresas acabam negligenciando a comunicação. Mas o motivo, por ser um ato social, é um dom nato, todo mundo acaba nascendo com a predisposição a se comunicar através de sons, a criança, né? Gesticulação, a oralidade mais compreensível, que é a fala, e depois tem o quê? A união da fala com o gesto, a expressão facial. Tudo isso são riquezas de signos ou símbolos que facilitam a compreensão. E quando a gente traz isso para a comunicação interna e que nós começamos a negligenciar, ou seja, não dar a devida atenção para esse tipo de comunicação, passamos uma comunicação pensando que ela está compreensível ou completa, mas não nos preocupamos na comunicação de fato fidedigna, ou seja, se alguém recebeu e que de fato recebeu o que eu queria repassar. Por isso que Aristóteles, que foi um dos primeiros caras que falaram sobre modelos comunicacionais, ele simplesmente disse, olha, para se comunicar bem, é necessário ter um emissor, é necessário ter um canal de comunicação e é necessário ter um destinatário, que é o receptor, onde o emissor envia, decodifica a mensagem, passa pelo canal, chega no destinatário, que é o receptor, ele recebe, decodifica e ele reconfirma se o que ele recebeu era exatamente o que o emissor queria enviar. Então, essa falta de completude na nossa comunicação atual geram falhas. Tem um instituto chamado PMI, né? Project Management Institute, que é o Instituto de Gestão de Projetos a nível mundial, que nasceu lá na década de 60, então ele tem o PM Survey. O PM Survey diz que os principais problemas que levam um projeto a falhar, a naufragar, são mudança de escopo. O que é que eu digo de mudança de escopo? Mudança de escopo é quando eu tenho um quantitativo de atividades que eu acordei com o cliente a executar e de repente eu digo, olha, vamos mudar as atividades, vamos mudar, era um prédio de 3 andares, agora eu quero um de 5. Eram 2 prédios de 10 andares, agora eu quero 3 prédios de 10 andares. E aí você mudou o escopo. Quando você muda o escopo, você está repassando a comunicação que vai afetar o tempo de execução, que vai afetar talvez a quantidade de mão de obra. Veja que faltou planejamento. Então ele diz que o escopo, a mudança de escopo, é um fator de naufrágio. Ele diz que o mau planejamento é outro fator, mas o que é que eu estou querendo confirmar e reconfirmar? Que a comunicação sempre fique em segundo, terceiro ou quarto lugar, como os principais pontos de naufrágio de um projeto. A Rita Mukalki, né, que ela era um dos grandes nomes de gestão de projetos no mundo, ela faleceu alguns anos atrás, ela dizia que o gerente de projeto, e quando eu estou falando de gerente de projeto, mas pode ser um coordenador de um setor, o trabalho dele gira em torno de 90% de se comunicar, de fazer entender, de trabalhar com a comunicação para com seus pares, parceiros, colaboradores. Então, se eu sou coordenador, se eu sou um líder, se eu sou um gerente de projeto e eu não me preocupo em planejar quais são as ferramentas, canais de comunicação e a quem eu vou me comunicar, porque quando eu escolho o meu público-alvo, eu tenho que saber que tipo de mensagem ou a clareza ou signos, símbolos que eu vou falar. Aí eu estou falando com a galera do STF. Talvez o jargão seja outro. Eu estou falando com o grupo A, B, C, Z. Então, a quem eu quero dirigir a minha fala, o meu discurso, eu tenho que escrever de forma clara e compreensível. Eu acho que falta isso hoje no nosso mundo, é se preocupar com o que nós estamos comunicando, falando, porque uma comunicação mal feita, ela pode criar um grande problema interno dentro de uma organização. E aí, para só fechar essa minha fala e a gente partir para um diálogo mais aberto, eu me lembro que quando eu estava fazendo doutorado, eu entrevistei várias pessoas e uma das pessoas que eu entrevistei disse, olha, eu participo de um projeto onde existem pessoas que trabalham remotamente. Existe uma equipe no meu projeto que está no Canadá, outra na Alemanha, outra nos Estados Unidos e uma que é a principal equipe que está aqui no Brasil. Um dos meus colaboradores
foi se comunicar com o gerente de projeto da equipe americana. E quando ele começou a falar, a se comunicar, o americano, o líder de projeto lá, o coordenador, ele se sentiu ofendido. E por que ele se sentiu ofendido? Porque a forma, o linguajar, o jargão, o qual o brasileiro utilizou, que não era nativo e não conhecia essa forma, foi uma forma mais grossa, ignorante. Só que o brasileiro não sabia, ele não era nativo, ele não era uma pessoa fluente na língua inglesa. E por causa disso, quase que o projeto ele é naufragado, porque houve uma ruptura, até que o gerente geral foi explicar que não foi por mal, era uma falta de conhecimento do contexto cultural e domínio da língua inglesa. Veja que nós temos problemas com a mesma língua, com outras línguas também, nós temos problemas de comportamento, cultura, mas nós temos problemas de criar um step by step, ou seja, aplica um PDCA para planejar a tua comunicação também. Tu planeja, tá certo? Depois que você planejou tudo aquilo no canal de comunicação, a quem vai receber, quem tem acesso, e quando eu falo comunicação não é só a verbal, é desde um relatório que eu repositei, desde de uma reunião falada, se vai ser gravada, se vai ter ata, ou até mesmo dos canais em redes sociais do que eu quero divulgar, comunicar para o meu cliente ou público-alvo. Então eu planejo tudo isso, coloco em prática, depois eu verifico se o que eu planejei e foi colocado em prática, se está coerente, e se não estiver, eu vou e aplico ou as melhorias ou as ações corretíveis, que é o PDCA, Plan, Do, Check, Action. Meu Deus, que aula, que interessante e que bacana essa questão de se adaptar. Realmente, tem o emissor, a mensagem, o receptor e isso tem que conversar muito bem, né? Então, quando você vai se comunicar, você tem que entender a forma como você está se comunicando e se adaptar, porque eu vejo também, vamos colocar ali treinamento, trazer um pouquinho aí em relação à gestão do conhecimento dentro das empresas. Quando você vai fazer treinamento, o treinamento das empresas, na maioria das vezes, é um treinamento chato para o funcionário, porque ele é um treinamento que não é dinâmico, que é cansativo. Então, eu acredito que essa comunicação ela tem que estar também muito ligada nessa forma como é feita essa comunicação. E isso também acho que está muito ligado às gerações, né? A geração Z é uma, a geração Y é outra forma de se comunicar. Isso também está nesse contexto, Ivaldir, em relação à forma como você se comunica com cada geração? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente está num momento, né, que a gente tem um mix, ou conflito, ou união de trabalho de várias gerações. Nós temos a geração mais velha, né, que aí eu não vou entrar em detalhes se é a geração Y, X, Y, Z, mas eu vou dividir em duas fatias para ficar mais fácil. A gente tem a geração da velha guarda e tem a geração dos nativos digitais. Ou melhor, eu ainda posso fazer o seguinte, eu dividi em três. Eu vou dizer que eu tenho a geração... eu tenho a geração antiga, que são os vovôs e as vovós. Tem os imigrantes digitais, ou seja, não nasceram ali, nós. E temos os nativos digitais, que é aquela galera que já nasceu aí de 2000 e pouco para cá, onde as redes sociais já existiam, todo mundo já nasce. Veja que analogia eu vou fazer. Quando você nasceu, Hélida, quando eu nasci, quando o Adriano nasceu, ainda existia a chupeta analógica. A gente tem hoje a chupeta digital, que é o smartphone e o tablet. Real. O garoto já sai do útero da mulher, já sai dizendo assim, tablet, smartphone, smartphone. Né? Então, essa é a verdade. Pega uma garotada aí de 3, 4 anos que ela sabe mexer no smartphone mais do que eu, em termos de YouTube, em termos de jogar um joguinho, lógico que tudo dentro do seu contexto, né, das suas limitações. O que eu tô querendo dizer com isso? Você tem ali o pessoal das antigas, a velha guarda, que geralmente há uma formalização maior, uma formalidade, há muitas vezes um respeito à hierarquia exacerbado, né? Quando eu digo exacerbado é que a pessoa está muito mais doutrinada assim, senhor, não senhor. Lógico que não necessariamente só existia essa hierarquização ou esse medo de expor seu ponto de vista. A gente está generalizando aqui, mas certamente existiam muitos comunicadores, muitas pessoas audaciosas, empreendedoras, um ponto fora da curva. Mas o que eu estou querendo mostrar é que existia uma cultura lá, organizacional, empresarial, que você entrava na empresa, tinha mais esse receio, esse medo, e a pessoa ficava lá 20, 30 anos e se aposentava nessa empresa.
empresa. E aí vem para nossa geração. A nossa geração é uma geração que já é um pouco diferente. A gente herdou essa vontade de querer se aposentar, de querer viver dentro da organização, mas aí com o avanço tecnológico, né, a avalanche computacional, a gente começou a ver outros horizontes, começou a vislumbrar, e como imigrantes digitais, nós fazemos uso de ferramentas, nós também conseguimos nos adaptar. A cultura mudou, né, Ivaldir? A cultura mudou. A cultura foi mudando realmente, né? O senhor com certeza aí de Recife conhece Murilo Gun, né? E ele tem um Keep Learning School, é uma plataforma onde ele ensina a reaprendizagem criativa. E lá no meio tem vários assuntos que ele aborda e tal, e é com foco no que a gente tá falando assim, em negócios, em como que os negócios funcionam. E isso que você tava falando me lembrou que ele deu um exemplo da questão do script. Que a vida antes, né, existia um script. Nasce, você cresce, aí você entra no trabalho, se reproduz e, sabe, aquele script que vem há muito tempo, há muitos anos atrás, e ele foi confirmado ainda, entendeu? Tipo, ele realmente foi confirmado, reconfirmado por nossos avós, nossos pais, só que daí o que acontece? Chegou a nossa geração. A geração é exatamente essa, a geração que, quando nasceu, era uma realidade, mas as tecnologias, as coisas mudaram durante esse processo, e é aquele negócio, a gente começou a executar esse script, só que começou a dar uns pau. Com certeza muita gente tá ouvindo a gente se identifica com isso. Essa sua fala me instiga a entrar exatamente nas gerações, né? Ou seja, a gente tinha dividido aqui em três grandes gerações, a antiga, a dos imigrantes, a dos nativos digitais. De uma maneira mais formal, né? Se a gente for realmente falar sobre gerações, a gente vai ver que a gente tem a geração Baby, né? Que é aquela geração ali que tem entre 60 e 80 anos. Baby Boomers, né? Exatamente. Tem a geração X, que é exatamente a minha geração, tá? Ainda não é a geração de vocês. Eu tô ali entre borderline, né? É uma geração anterior, mas pegando a geração de vocês, a geração X. Tem a geração Y, que aí sim é a geração de vocês, tá? Que é quem nasceu ali entre 80 e 95. Como eu nasci em 80, então eu pego ali do final da geração X para o início da geração Y. Então a geração Y é exatamente a galera que tem entre 25 a 40 anos aí, são pessoas um pouco mais flexíveis, diante de mudança, né? Já está propício ali a inovação, a aceitação de adaptações, de aceitar novas verdades, enfim, né? Já entra na parte de adquirir um pouco dessa característica imediatista, ser ousado, prefere a ousadia e a estabilidade, mas aí, quando a gente parte para essa galera que é nativo digital, a gente está falando da geração Z e a geração Alpha. A geração Z é quem nasceu de 95 para cá. Então a Z é quem está ali entre 10 a 25 anos, né? Nasceu entre 95 e 2010. E essa galera aí já tem outro tipo de característica, né? Já é uma galera mais engajada, ativista, tem um senso crítico maior, são mais pragmáticos, realistas. Logicamente que não só tem o lado bom, tem um futuro mais incerto, e aí vem a geração Alpha. A geração Alpha é aquela galera que nasceu de 2010 para cá, já são ainda as criançadas aí, a galera que tem até 10 anos. Essa galera aí ainda é uma incógnita. Por que é uma incógnita? Porque ainda está em formação, o mundo está em alta mudança. Por que eu quis voltar e reclassificar as gerações? Porque se analisarmos, a gente pega o jeito de se comunicar da geração Baby, da geração X, é um pouco mais formal. Na geração X, já começou com Mirk, com ICQ, com as salas de bate-papos que tinham as palavras já contraídas, né? Ou seja, TC, né? BLZA, beleza. Mas quando você vem para essa galera da geração Z e Alpha, veja, já não mais estão aptos ou têm costumes de escrever no papel. É tudo num smartphone, num tablet e às vezes no computador. Às vezes no computador, até porque o computador é algo já um pouco arcaico para essa galera. E aí a forma de falar já é menos formal do que a da geração Baby, da geração X. Então, esse conflito aí, que você disse assim, dá para conviver as duas? Dá. Mas existe uma questão de adaptação, de adaptabilidade, tá? Precisam se adaptar. É o que a gente chama de viver num mundo bimodal. O que é um mundo bimodal? É o tradicional com o novo, é o analógico com o digital. Então, as pessoas hoje têm que estar predispostas a viver no mundo bimodal. Ah, mas eu nasci na geração Alpha, eu nasci na geração Z. Meu amigo, o seu chefe, ele é da geração Baby.
Então ele que manda nessa jossa. Então atende. Agora tu pode tentar convencê-lo, mostrar que talvez utilizando dessa forma, daquela outra forma, gera mais produtividade. Aí vai ter o poder de persuasão e comprovar isso em números, talvez, né? Maior faturamento, maior engajamento, maior rentabilidade, maior integração e colaboração. Então não dá para viver num mundo isolado, né? Não dá. Você tem que ser adaptável. E a adaptação é uma característica de uma nova filosofia que nasceu lá em 2001, que é o Manifesto Ágil. O mundo ágil requer flexibilidade, adaptação e está aberto a mudanças. Sim. E a troca de experiência também. Você deu o exemplo aí mais do lado dos mais novos, né? Mostrar todo esse processo, como usar as tecnologias de uma forma melhor e tal. Só que, tipo, também a troca de experiência entre esse digital e o analógico, sabe? E, cara, é impressionante. Assim, a gente usa muita coisa digital, tá? Faz parte do nosso processo de trabalho. Só que é impressionante como um quadro que eu coloquei aqui na lousa, um caderno que eu comprei, usar o lápis, sabe? Usar uma caneta, coisas desse tipo, coisas de fato analógicas, elas ajudam a gente também a sair um pouco desse mundo e concentrar, ter foco em outras coisas. E as empresas são assim, né? Ela tem esse mundo, assim, essa galera de todas as gerações convivendo ali dentro, né? Quando a gente pega lá o discurso de Murilo Gun, né? Que ele fala muito sobre criatividade e ele gerou a palavra combinatividade, né? O que é combinatividade? Veja, é você pegar tudo que já existe e combinar e criar algo novo. E o que é algo novo? E o que é inovação? É você realmente fazer com que aquela coisa, ela faça de forma melhor, mais produtiva, que gere menos custo. Então, inovação é a agregação de valor a um contexto, né? Que pode vir a gerar maior rentabilidade, maior faturamento, mas pode vir a gerar, se não faturamento, uma agregação de valor que pode impactar no bem-estar. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que quando, principalmente transladando todo o nosso discurso aqui para a comunicação interna, uma organização ela tem que estar preparada para fazer uma boa gestão de risco. E quando a gente faz uma gestão de risco, nós planejamos. O planejamento não é tudo, mas é um alicerce para que as coisas venham a dar certo. Então, se eu tenho toda a minha comunicação digital, eu tenho que ter um plano B, uma gestão de risco, porque se energia faltar, eu tenho um tipo de comunicação que vai fluir e eu não vou deixar de repassar tudo aquilo que eu tinha para fazer. Por isso que você falou aí, eu achei massa. Eu tenho um quadro aqui. Rapaz, quando surgiu um quadro de um task board, né, que é o quadro do Kanban, do Scrum, surgiu na parede, é um quadro negro, depois passou para a galera utilizar um quadro de vidro, e só muito tempo depois passou a usar o quê? Um quadro digital, através do Trello, por exemplo. Sim, mas sim. Ainda assim, eu prefiro o quadro analógico. Aí você faz por quê, Valdir? Porque o quadro digital, você acrescenta mais uma barreira, que é onde é a evolução do modelo comunicacional. Lembra lá, quando eu falei que Aristóteles disse que era o emissor, canal de comunicação, receptor e reconfirmar a informação. Só que existe aí um contexto. O que é o contexto? Quem está enviando a mensagem pode estar com dor de cabeça, um estado emocional crítico, pode não estar bem, pode estar sem foco, e talvez ele passe uma mensagem que não é a mensagem correta, ou o receptor vai receber a mensagem e ele recebeu a mensagem e também não está bem. Então existe o contexto. Então, se temos essa probabilidade de ruídos, nós temos que ter formas de saber que aquela comunicação está fiel, se está fidedigna. E se eu translado isso para o mundo digital, eu tenho que garantir que se a comunicação digital, a energia faltou, a internet faltou, eu tenho pelo menos como fazer uma comunicação dos pontos urgentes. E aí, quando eu digo que eu prefiro um quadro analógico, e aí, logicamente, né, eu estou falando de uma equipe física na mesma sala, todo mundo que entrar no dia vai olhar para o quadro e vai dizer assim, estamos atrasados, estamos com bom desempenho, estamos adiantados. E se eu boto isso no computador, ele vai ter que ligar o computador, ele vai ter que se logar e ele vai ter que, naquele momento, acessar o quadro, o task board dele, para aí ele saber se está ou não atrasado. Veja que eu criei mais uma barreira. Então, Ivaldir, você está dizendo que a comunicação digital não é efetiva? Não, eu estou dizendo que você tem que levar em consideração agora o contexto cultural da sua equipe, as habilidades, a cultura da tua equipe, para que você sim possa trabalhar de forma proativa. E aí, pegando o seu gancho, dizer assim, a velha guarda, a geração Baby, a geração X, ela não tem o que nos ensinar? Tem.
Tem sim. A ética, o respeito, o profissionalismo, mas além disso, a experiência, todo o legado que eles deixaram, que serviram de base para chegarmos onde chegamos. E tem um filme que é espetacular para refletir e mostrar isso, que é o filme Um Senhor Estagiário, com Robert De Niro. Okay, Benjamin, I'm gonna ask you one of our more telling questions for all of our interns, so I want you to, this is the one to really think about, okay? Where do you see yourself in 10 years? When I'm 80. É espetacular, é um choque, né? Uma empresa de moda altamente disruptiva, altamente moderna, altamente tecnológica, com a galera nerd, uma forma diferente de pensar. E aí chega aquele cara com 80 e poucos anos para trabalhar de gravata, paletó, todo engomadinho, onde ninguém estava daquele jeito. Ninguém mais em uma empresa jovem, em uma empresa da geração Z, se veste daquela forma. E aí você faz, e aí? É um choque, é um choque. Mas se assistirmos o filme de forma detalhada e com plena atenção, ele mostrou, primeiro, comprometimento. Segundo, o saber ouvir. Veja, essa geração hoje, ela é tão imediatista que ela acha que ela pode ouvir, ela pode fazer 40 mil coisas e ela, se estiver insatisfeita, ela pode pular de galho em galho, de trabalho em trabalho. Veja, eu não acho que é ruim ficar trocando de trabalho, contanto que exista um objetivo. Só que nem sempre tem objetivo. No meu hall de amizade, eu tive a oportunidade de perceber uma colega que ela trabalhava num escritório numa empresa, como contadora. Ela era funcionária dessa empresa. E aí ela recebeu uma oferta de uma outra empresa para um salário melhor, e assim, já tinha pedido demissão e etc e tal. E quando eu perguntei o valor do salário, né, e etc, ela disse, eu não me recordo do salário, mas a diferença era R$150. Aí eu perguntei, tu tá saindo por quê? Ela estava saindo pela proposta financeira, não é porque a outra empresa era ruim, nada disso. Era porque ela teve uma proposta financeira maior, R$150 a mais. Nossa. Eu fiz, tu já fez as contas que a outra empresa é do outro lado do mundo e que tu vai gastar muito mais de ou combustível ou passagem? Não. Então, na verdade, ela não teve aumento. Então, falta parar para analisar os próximos passos. Mais uma vez, recebe uma proposta, recebe uma demanda, recebe um serviço, recebe um novo projeto, mas antes de dizer sim, antes de dar o go straight, vai em frente, vai para fazer a continha de padaria, que aquela galera lá atrás sabia fazer muito bem. Diz assim, eu vou gastar quanto? Vale a pena? Qual é a minha rentabilidade? Qual é a minha margem de lucro? Ah, não vale a pena. Porque às vezes não é só lucro financeiro, às vezes é um lucro de agregação de valor no sentido de vai ser vitrine, eu vou expor a minha empresa, vai estar ali nas empresas mais visitadas do mundo, do Brasil ou regional. Então, Ivaldi, a gente saiu do assunto, não era comunicação, só tudo isso está no meio de comunicação, porque o posicionamento hoje digital em audiovisual, que é a especialidade de vocês, ela vai o quê? Vai fazer animações, vídeos, vai promover através de um áudio, ou até mesmo a mudança cultural do analógico para o digital. Por isso que nós estamos passando, e é a palavra do momento, de transformação digital, que a transformação digital é o quê? Nada mais do que uma transformação sociocultural, uma transformação social, digital, mas primeiro você tem que mudar seu mindset, você tem que conversar, você tem que explicar, você tem que convencer, você não vai convencer uma empresa a adotar um reposicionamento de negócio se você não convencer que aquilo faz sentido e vai gerar maior valor, maior faturamento. Você não vai conseguir fazer com que uma empresa ela contrate uma velha guarda, uma empresa nova, se você não convencer que aquele cara da geração baby, ele tem a acrescentar. Ou se você pegar uma empresa tradicional e vai contratar um cara da geração Z, que é totalmente jogadão, né? Tá acostumado a trabalhar de sandália havaiana e bermuda, ou calça jeans, uma empresa que todo mundo é de paletó. Mas se você provar que ele é profissional, que ele tem como agregar valor, mas é convencimento, é comunicação, seja mostrando relatórios com números, seja mostrando portfólio, ou seja o convencimento verbal, né? Ou tudo isso junto. Não temos como escapar da comunicação. Não temos. Ah, Ivaldi, mas se eu trabalhar numa empresa que é só de surdo-mudo, né? Libras, gestos, uma comunicação não verbal. A propósito, o Brasil é bilíngue, vocês sabiam? O Brasil tem o português como língua oficial e Libras
Muito embora a gente não saiba, não tenha fluência em Libras, mas nós somos um país bilíngue, ou seja, somos um país que precisa melhorar e muito a sua comunicação. Se ele tem Libras como uma linguagem oficial e a maioria dos brasileiros não sabe se comunicar na linguagem de sinais, tem algo errado. Então, nós precisamos melhorar nossa comunicação na base é na escola primária. Nós precisamos inserir um bom vocabulário. Nós precisamos deixar claro que existem momentos que a gente pode fazer contrações de palavras, VC, TB, mas tem momentos que nós temos que falar formalmente. Quando escolher fazer isso, nós precisamos saber que público-alvo vai receber nosso discurso, nossa mensagem. E numa empresa sempre tem ali um cara que é o CEO, o dono, o patrocinador, o dono da bodega, e temos a galera de chão de fábrica, os operários. Pode ser que na hora que eu vá me comunicar com os operários eu use a linguagem, mas no final das contas, a linguagem, a comunicação, ela tem que ter um objetivo: compartilhar informação, comunicar e numa linguagem legível, entendível, que todos possam compreender. Colocando isso, fazendo um gancho aí, até você falou, Ivaldir, da comunicação ali em relação ao audiovisual. Eu vejo, e quero ver se você concorda comigo, que como o vídeo pode ajudar nesse momento, como uma ferramenta mesmo para melhorar essa comunicação digital. Porque no vídeo você consegue passar essa linguagem, né, entendível, pode ser muito mais compreensível do que qualquer outro formato. E além disso, tem a linguagem corporal junto, né, que a pessoa pode estar visualizando tanto a fala, né, ouvindo a fala e visualizando a tua linguagem corporal. E aí eu acho que a possibilidade de ter menos ruído é maior. Concorda comigo? Eu concordo, sem dúvida nenhuma, porque eu acho que o vídeo, né, e aí o vídeo, principalmente esse novo formato, né, esse vídeo digital com alta resolução, eu diria que é um novo braço da comunicação. Hoje não se alcança bons resultados no que se diz respeito à informação, à persuasão, a convencimento, se você não faz o uso não somente do vídeo, mas também de vídeo. Na minha opinião, o vídeo digital ele constrói consciência, né, promove marca, né, aumenta a credibilidade. O vídeo digital ele aumenta seu ranqueamento nas redes sociais, que é um canal de comunicação de massa, né? Isso sem dúvida nenhuma. Além disso, ele pode proporcionar um alcance muito melhor. Além do vídeo, ele proporcionar para vocês uma análise comportamental futura. No vídeo, eu tenho a capacidade de verificar o quê? Verificar expressões faciais, forma de agir, forma de expressar, um delay de pensamento. Tudo isso é importante. Tem empresa que, quando você é convocado para uma seleção, quando você está na recepção, alguém já está prestando atenção de como você senta, como você age, se você tem algum tipo de tique, né? Enquanto você está ali esperando, está roendo unha, ou está coçando a cabeça, ou está se coçando, ou simplesmente você está estático, né? Virou um robô, uma estátua. Então, tudo isso, veja, são expressões que, através do vídeo, você pode analisar. Lógico que não somente isso, você tem o alcance, né? Hoje a gente tem várias plataformas que você faz um vídeo e você consegue massificar ou viralizar. Então, o vídeo, o áudio, ele te proporciona maior visibilidade, ele te proporciona escalabilidade, ele te proporciona ser compartilhado nas diversas plataformas de redes sociais. Além disso, né? Você pode fazer o quê? Você pode vender a sua imagem profissional, que é totalmente diferente. Você tem uma imagem profissional e uma imagem pessoal. Então, você pode fazer isso. Você pode empacotar, fazer um produto. Hoje, um cantor, como é que ele se vende? Ele é um produto. O empresário dele, a equipe dele faz assim, olha, João, o seu cabelo agora vai ser Rastafari. Pronto, porque é a tendência. Então deixa o cabelo do cara Rastafari. Daqui a uma década, pode ser que ele seja o carequinha do momento. Ou ele vai ter topete, porque ele está se moldando à tendência do mercado. E quem é o produto? É o cantor, é o ator. Assim como não pode ser a tendência, mas eles estão apostando em criar tendência, em ditar o mercado. É assim que algumas empresas fazem. As empresas, muitas vezes, elas não se adequam ao mercado, elas fazem o mercado se adequar a ela, porque ela tem essa persuasão, ela tem uma tradição em gerar um marketing agressivo de mudança de comportamento.
Então, isso, mais uma vez, o contexto sociocultural da organização, e a organização é feita por pessoas, colaboradores, então eu tenho que prestar atenção na pessoa, no colaborador, é que vai dizer que tipo de comunicação, que tipo de estratégia, que tipo de agressividade comunicacional, de forma positiva, obviamente, né, eu vou fazer. Ou eu vou ser radical, dizer assim, ó, ou vocês se adequam, aí você mão de ferro, ou eu troco a equipe. Ponto assim. Por isso que a comunicação interna é tão importante, né? E esse lance de moldar, da mesma forma como o exemplo que você deu aí em relação a moldar tendências para cantores e tal, empresas, elas também, nessa comunicação interna, ela pode utilizar desse mesmo artifício dentro da própria empresa, utilizando os vídeos. Outra coisa que também me veio na cabeça enquanto você estava falando, Valdir, como que trazer uma cultura utilizando como ferramenta o vídeo, né, o audiovisual, para essa comunicação interna, para treinamentos e coisas desse tipo. Se a empresa conseguir criar uma cultura em relação a isso, eu tenho certeza que essa troca de experiência entre gerações, a cultura da empresa em si, sabe? Tipo, os valores e tudo mais, sabe? Tipo, aqueles treinamentos básicos e tal. Tem como criar, utilizando os vídeos para essa comunicação interna, aproveitando a experiência de um lado com essa juventude, né? Com essa inovação. E isso eu tenho certeza que consegue moldar bem uma característica positiva para as empresas, entendeu? Então, usando esse tipo de ideia que você falou de criar tendências, também é possível fazer isso dentro para uma futura geração dentro da empresa também, sabe? Qual é? Eu acho que é bem interessante. Vale salientar nisso que você está falando que, veja, a comunicação é um ato social, certo? Então, o relacionamento entre cultura e comunicação é de mútua dependência. Isso, mais especialmente, dentro da organização. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ambos acontecem influenciados um pelo outro. Não dá para você ter uma boa comunicação sem desconsiderando a cultura. Não dá para criar uma cultura alinhada aos seus objetivos estratégicos, excluindo a melhor forma de se comunicar. A melhor forma de se comunicar, hein, gente? Olha aí. A diversidade cultural está presente. Não, eu tenho, por exemplo, um cara do interior, não é? Eu tenho um cara da capital, eu tenho um cara que é do sudeste, do centro-oeste, e eu tenho talvez alguém que migrou para cá do Japão ou da Europa. Veja, cada um tem sua carga cultural. Logo, a cultura pode variar de acordo com a sociedade em que a pessoa está inserida. E aí eu estou falando de princípios, de crenças. A diferença é que você tem que tentar tirar o melhor dessa, vamos imaginar que se fosse uma equipe, dessa equipe. Porque a diversidade cultural ela é totalmente positiva, mas ela pode ser um grande desafio ou pode ser o início de um grande transtorno e conflito. Como ela pode ser positiva? Ela pode ser positiva se você começar a tirar várias formas de se resolver o mesmo problema. No final, você tem um brainstorm de opções para resolver um determinado problema. Isso é uma forma positiva, além de criar uma sinergia maravilhosa. O ponto negativo é se você não consegue fazer a gestão dessa diversidade cultural. Mas veja, tudo isso ela parte desse poder de liderança, da capacidade de persuadir, mais uma vez, comunicação. Isso é muito importante. A cultura não está desagregada, não está desacoplada. Isso é tão verdade, que eu queria fazer até um parêntese aqui, que é falando mais ou menos assim, pensando numa comunicação de dentro para fora. Certo. A gente pensa assim, olha, dentre os processos comunicacionais, nós temos a comunicação interna e externa. Mas a comunicação interna foi a mais afetada pela crise da Covid. O principal desafio é o de manter colaboradores engajados e produtivos durante esse período. Exato. Como é que você vai manter eles engajados, produtivos, proteger, além disso, proteger a saúde do colaborador e a saúde financeira da organização? Você não tinha nenhum background, nenhuma expertise, nenhuma experiência de trabalhar remotamente, de ter um teletrabalho, de ter um home office. Agora você vai ter que fazer esse tipo de ação. Muitas marcas, muitas empresas tiveram que diminuir a quantidade de atividades. Algumas tiveram paralisação total e foram obrigadas a tomar medidas drásticas. Alguns fizeram revezamento ali, de rodízio de colaborador, outras não, partiram para a distribuição geográfica massiva, ou seja, vai para casa, eu monto o teu escritório e tu vai trabalhar de lá. E tiveram que aprender com isso, tiveram que verificar uma forma de medir o desempenho, de acompanhar as atividades.
Exato. Veja que coisa extraordinária. Tem uma pesquisa da Aberge, tá? Depois eu posso passar o link para vocês, que diz o seguinte: a comunicação interna, né? Ele pergunta assim: quais processos de comunicação estão sendo ou foram mais impactados pela Covid dentro de uma organização? Foi a comunicação interna. 83% segundo a pesquisa. Depois vem eventos, depois vem comunicação externa, depois vem relacionamento com a imprensa, mídias digitais, relações governamentais, institucionais, responsabilidade social, relacionamento com a comunidade, brand, sustentabilidade, pesquisa e mensuração e memória empresarial. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Tudo isso aqui é comunicação. Ele só categorizou frentes comunicacionais, mas a comunicação interna é a que mais sofreu. Por quê? Porque a comunicação interna agora está distribuída. A comunicação interna está, sei lá, na casa de Hélida, na casa de Adriano e na casa de Valdir, onde não dá para eu acompanhar o trabalho de Hélida 8 horas. Eu não posso sair da minha sala e dizer assim: e aí, Hélida, tu já fez o relatório? Eu não posso me levantar da minha sala e verificar que a Hélida tá tomando café, tá jogando no computador dela, ou se ela tá produzindo de vento em popa. No videogame dela, No videogame dela. Agora, o indicador não é mais horas de trabalho. O indicador agora se chama produtividade. Produtividade, é por demanda. Você vai dar um pool, um quantitativo de atividades e você vai mensurar a velocidade de cada colaborador. Lógico, isso é ruim? Eu não acho ruim. Eu já tenho experiência de teletrabalho há uns quase 14 anos. A área da tecnologia, ela é bem assim, né? A gente eu trabalhei e a gente já tinha muito das características que várias empresas de outros ramos tiveram que aprender agora durante esse ano 2020 da pandemia, né? E continua, claro. Esse novo paradigma, né? Essa nova forma de se comunicar internamente. Muitas equipes de desenvolvimento de software e tal já usavam, né? Esse tipo de comunicação, né? Como você falou, é interna só no sentido em relação à empresa, né? É interna da empresa, mas ela é distante, né? Ela é em cada cantinho dos seus funcionários. A própria Waymove já nasceu assim, né? Nós já somos uma empresa que, tipo, internamente, eu aqui em Pernambuco, Hélida lá em Curitiba, e a gente tem que ter uma cultura de comunicação para poder dar certo as coisas, né? Pra gente poder conseguir aqui marcar um horário, gravar com o Ivaldir, né, pra gente se organizar. Então, é muito importante mesmo essa comunicação e claro, né, desde videochamadas, né, vídeo tá aí pra tudo, desde videochamadas até mesmo como a gente cogita e a gente vai fazer, na verdade, pra nossa própria empresa, a gente já pensa no futuro. E aí, beleza, como que vai ser com os nossos colaboradores? A gente já tem essa ideia de estrutura na cabeça de como que nós vamos passar conhecimento, até porque a gente já tem noção que a nossa equipe vão ser pessoas de diferentes locais do Brasil também, entendeu? E a gente é uma empresa que já está nascendo nisso, né? A gente já tem essa característica até por conta da nossa realidade. Mas para quem não tinha essa realidade, ainda é mais importante entender e conhecer o potencial que os vídeos, de modo geral, desde videochamadas até treinamento criado em vídeo de uma forma que não seja maçante ou chata, coisa desse tipo, tá precisando e precisa colocar isso dentro da cultura da empresa para poder se comunicar de uma forma melhor. Infelizmente, pode terminar, Ivaldir, pode falar. Antes de você fechar aí, eu queria deixar um dado aqui muito legal. Como eu falei, né, logo naquele planejamento de fazer esse podcast, a gente podia passar o dia todinho aqui falando dessa temática. É uma temática, pelo menos eu acho saborosa, né, maravilhosa. Então eu queria deixar um dado, veja. A comunicação digital, na minha opinião, é sem volta, tá? Por que sem volta? Porque uma das principais ações midiáticas, né, e uma das principais medidas adotadas, principalmente nesse contexto atual, é o uso de uma comunicação que vise uma melhor adaptação, adequação e criação de novos canais para alcançar os colaboradores. Como você falou aí que é uma comunicação interna, mas só em termos conceituais, porque as equipes estão distribuídas, como no caso você e Hélida, que apesar de vocês já nascerem com esse DNA, requer precauções e cuidados bem maiores, porque vocês precisam ter registros, precisa sair da comunicação tácita, aquela comunicação
comunicação que não tem registro para uma comunicação que tem registro, que é explícita. Então, o próprio vídeo, né, ele promove isso, ele traz para você a gravação que você pode rever, editar, fazer algum tipo de apresentação para ficar mais vendável. E eu tenho instruído algumas empresas, aquelas que têm mais perfil, em vez de fazer manuais tradicionais em texto, né, vá no menu, arquivo, tal, faz o seguinte, cria um vídeo. Cria um vídeo, é uma videoaula, um slide, não precisa nem aparecer, já que você tem vergonha, não quer aparecer, grava só os slides, vídeos pequenos de até 10 minutos. Olha, como, sei lá, vamos pegar um ERP, né? Um Enterprise Resource Planning, né? Ou um sistema integrado organizacional. Você pega ali e cria assim, olha, para cadastrar um cliente, faz um vídeo de 10 minutos. Para gerar um contas a pagar, um contas a receber. Então, você criou mini tutoriais mais atrativo, mais divertido, que isso pode ser tanto usando o slide, ou se você contratar um estúdio, pode ser através de uma animação. Sim. Aí vai depender do seu contexto financeiro, da saúde financeira, ou de quanto você quer melhorar a comunicação interna. Então, isso é importante. Um vídeo institucional da empresa, veja que coisa massa. O novo colaborador chega e ele vai para uma sala onde todos os coordenadores vão ter ali 15 minutos para apresentar o seu departamento. Os novos colaboradores botam no auditório e cada coordenador faz, olha, apresenta o seu departamento através de slides e no final você tem um vídeo institucional contando a história da empresa até os dias atuais. Um vídeo resumido de talvez 10 minutos, também 15 minutos. Então, tudo isso são formas de você comunicar ao novo colaborador, ao parceiro, ao fornecedor, através de vídeo. É sem volta, não tem. Agora, ainda precisamos ter o poder, né, a habilidade comunicacional de convencimento, de como isso agrega valor, como ela consegue alcançar mais clientes e ter maior rentabilidade. Então, minha por mensagem. Isso que estamos aqui. É para isso que estamos aqui. Minha mensagem se você quer ser bem sucedido, invista em comunicação. Isso aí, perfeito. Só agradecer mesmo a aula, que impressionante, muito bacana, todos os pontos que foram trazidos. Obrigada mesmo, de coração, Evaldir. Foi realmente uma aula. Sempre à disposição aí, sempre que quiserem bater um papo, eu estou sempre disponível e tenho o maior prazer de falar sobre alguns dos assuntos que são tripés aí para as organizações alcançarem ou terem mais chance de terem sucesso, de alcançar o sucesso. Maravilha. Valeu mesmo, viu, Valdir, por estar aqui. Eu faço das palavras de Hélida as minhas também. Agradeço muito, tenho certeza que foi de muito valor para o nosso público, para o pessoal que acompanha a gente. E aí eu quero deixar um recado para vocês. Aquele desafio, se esse assunto aqui valeu a pena, contribuiu para o seu crescimento, compartilha com mais 5 pessoas pelo menos, beleza? Faz essa corrente do bem aí, para a gente poder alcançar mais pessoas com esse conteúdo. E mais uma vez, gente, estamos aqui, trouxemos um especialista para trazer ainda mais informações e conteúdo, uma outra visão. É isso que a gente também ficou pensando, né, Hélida, durante esses últimos episódios. Falei, cara, vamos trazer pessoas de fora, com outros conceitos, com outros ramos também, para poder ainda mais se adequar a essa comunicação que a gente está fazendo aqui para vocês. Então é muito trabalho, é muita dedicação mesmo. Semanalmente é realmente muito conteúdo, a gente se dedica muito para isso. Então, por favor, ajuda a gente, curte esse vídeo também no YouTube e compartilha pra galera. E como é? É se inscrever no YouTube, né? É se inscrever. Eu falo mais pra podcast, né? Então só segue aí, né? Dá lá, tal, compartilha, mas... Então se inscreva no nosso canal e compartilha o canal também, que também em breve vem outros tipos de conteúdo além desse daqui, que é o do Nosso Jeito Podcast. Então, muito obrigado, Evaldir, mais uma vez. Fundo do coração, valeu mesmo pelo seu tempo. A gente agradece muito. Hélida, mais uma vez, muito obrigado, tá? Por estar aqui me ajudando nessa entrevista, nesse bate-papo, na verdade. E é isso. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Até mais. Parece que o teto vai cair, é incrível, assim, é uma coisa absurda. É incrível que parece que o pessoal de obra, acho que eles devem chegar de 7h30 da manhã, 7h40 e fica assim, olha, vai dar 8 horas. Quando é 7h59 e 59 segundos, liga a britadeira e liga a furadeira. Então, começa esse barulho.